Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem? Eu não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, por isso que eu estou falando dessa forma, né? Grata satisfação reencontrá-los no nosso ambiente de crescimento, no nosso ambiente de troca de ideia, no nosso ambiente de aula. Espero que vocês todos estejam bem, assistam direitinho a nossa aula, nossos esclarecimentos sobre a questão da agricultura, sobre a questão da reforma agrária, que vamos falar agora. E não esqueça de passar os exercícios, as tarefas, para que a gente corrija, que a gente lance a nota de vocês e continuemos com nossas aulas remotas. Não se esqueça de sensibilizar os colegas. Muitos colegas não entregaram nada ainda, abandonaram a escola. Ainda tem chance, já falei, já convidei, já implorei, já roguei, os meninos vêm. Mas quem sabe uma tentativa, uma busca de que vocês possam ligar, de que vocês possam falar no WhatsApp de vocês, nas mídias de vocês, e trazer esse menino de volta aqui. Tanta gente boa, Moacir, Afonso, Erisvanda. Aliás, não vou citar não, porque aí eu não... Se eu fosse procurar nessa sala do EJE alguém ruim para fazer um chá, eu morria, porque aí só tem gente boa, gente cidadã e tudo. Mas eu queria que esse pessoal fizesse como os outros estão fazendo, mandando material, porque a escola não parou, as aulas não pararam, só mudaram de forma, só mudou de metodologia. Então, se vocês puderem conversar com os colegas, dizer que ainda tem tempo, ligue para mim, converse comigo, que eu estou aqui disposto a ajudá-los, tá ok? E hoje o assunto, ainda continuando sobre a questão da terra, nós falamos sobre a agricultura na aula passada, que tem a agricultura mais avançada, que é a agricultura do agronegócio, a agricultura da pesquisa, a agricultura orgânica, mas ainda tem uns tipos de agricultura ainda de jardinagem, que as pessoas usam as mãos para trabalhar, agricultura de subsistência, que a pessoa planta só para o seu autossustento, que é o que predomina muito na nossa terra, aqui na Eretama. É uma agricultura, pessoal, que só absorve aquela mão de obra e é como se fosse aquele ditado bem nordestino. O cara pescou, assou, comeu. Amanhã ele tem que pescar, assar, comer, entendeu? Mas temos também aqui no Brasil o agronegócio, que é justamente o quê? Aquela agricultura altamente evoluída, que é aqueles caminhões, 30, 40 caminhões, chega carregado de soja no Porto de Santos, por exemplo, no Porto de Itaqui, no Maranhão, e exporta para a China, Estados Unidos, Europa, toneladas e toneladas de carne e tudo. Feiras do agronegócio com tratores sofisticados, com computadores sofisticados, com muita pesquisa, tudo isso, né? Mas hoje nós vamos falar, dando continuidade ao processo da agricultura, nós vamos falar sobre a reforma agrária. A reforma agrária é um problema seríssimo, que nós temos aqui uma charge, né? É um problema seríssimo que o Brasil amarga ao longo da sua história, né? A lei da terra, ela foi feita em 1850. Só tinha terra quem realmente comprasse. Mas como era que o povo ia comprar, se naquela época o povo estava no campo, era composto de vaqueiros, pedreiros, sei lá, tipo, alguém que cavasse uma cacimba, alguém que pintasse, alguém que tomasse conta do gado, e 90% desse povo era escravo. Quando, 30 anos depois que libertaram os escravos não tiveram acesso à terra. Quem ficou com acesso à terra foi uma minoria de gente, os descendentes portugueses que já vinham das capitanias hereditárias, já vinham da Sesmaria, e hoje nós ficamos o quê? Nós ficamos um país com a alta concentração de terra. Por isso que esse país é miserável, por isso que esse país é pobre, por isso que esse país não anda. Por quê? Porque essa terra, se ela fosse dividida, como os Estados Unidos fez em 1860, pela lei Act Homestead, ou seja, a lei da terra lá, ele distribuiu a terra para os imigrantes. O governo disse assim, olha, está aqui essa quantidade de terra, você vai produzir e eu vou cobrar os seus impostos. Mas aqui não, aqui 10% ficaram com 90% das terras, bem, 10% dos proprietários ficaram com 90% da terra, enquanto que 90% dos proprietários, dos agricultores, fica 90%, fica com 10% das terras. É muita gente sem terra, muita terra sem gente. Por isso que está aqui um homem armado, um latifundiário, né? Eu não estou dizendo que o Brasil só é latifundiário, só é explorador, porque nós temos o nosso agronegócio, que ele é punjante, que ele desponta, né? Mas existe aqui o pobre atrás de um pedaço de terra para plantar, e um cara aqui com a terra todinha, representando o Brasil cercado, com a arma. Se o cara entrar aqui, o chumbo come, que é o que acontece nessas brigas, nesses massacres
entre o movimento dos sem terras, que é justamente um movimento social que busca a divisão de terra, né? E a União Democrática Ruralista, que é justamente os grandes latifundiários, os grandes proprietários que são donos dessas terras, são donos de fazendas, que as fazendas, você passa um dia de helicóptero para você conhecer de tanta terra que há. Tem fazenda, tem pessoas que têm fazenda maior do que estados brasileiros, estados menores, estaduais, tudo. Tem gente que tem terra maior do que estado brasileiro. Isso aí não tem condições, porque fica muita gente desempregada e a cidade não absorve essa grande quantidade de pessoas. Então a reforma agrária seria o quê? Seria a divisão equitativa de terra, seria uma partilha dessa terra, né? Que está na lei que o governo pode desapropriar essa terra e distribuir para os pobres. Quem é essa terra que o governo poderia desapropriar? As terras que nós chamamos de terras devolutas. Isso não é difícil de vocês identificarem. Quando a gente vai para o Batoque, Caponga, Balbino, que a gente vê essa grande quantidade de terra, essas terras, a terra do governo, que algum esperto chegou, lançou uma cerca e tomou. Que as terras devolutas, nós ainda temos 30% do Brasil, principalmente na região amazônica e na região centro-oeste, 30% das terras do Brasil, e aqui também são as terras devolutas, que essas terras aqui, muita gente, vocês já escutaram falar que alguém invadiu terra e fez uma área verde, e fez uma favela, que a gente disse, invadiram terra no Pratiús, invadiram terra ali no Correio e tudo. Esse pessoal é mais esclarecido e sabe que essas terras são devolutas, são terras que ainda não foram legalizadas, e são terras do governo, é terra do prefeito, do governo e do presidente. Automaticamente, tudo que é do governo é do povo. Então, quando você vê uma invasão de terra em que as pessoas foram fazer uma casa, você pensa que, agora recentemente invadiram as terras lá no Batoque, você está pensando que assim é um roubo, está roubando de alguém. Não, pessoal. Aquelas terras são do governo, que o governo desorganizadamente poderia já organizar, chamar o pessoal, cadastrar, dividir essas terras e dar. Mas, infelizmente, o povo vai lá, invade e se apropria. Infelizmente é assim, né? Mas eles estão dentro de uma coisa chamada de uma coisa justa, porque as pessoas precisam de terra, precisam plantar, precisam sobreviver, e o governo deve fazer o seu papel, né? Então o governo poderia desapropriar a terra, mas a lei se contradiz, porque o governo também garante a propriedade privada. Por isso que o pessoal passa a ter esses conflitos no campo, essa violência no campo. Os proprietários armados até os dentes contra uma população pobre que ora também quer essas terras. Porque quando o MST, quando os poceiros invadem essas terras, ele invade essas terras devolutas, como eu já falei, são terras do governo. Se o seu pai tem uma terra que ele está plantando, que ele está cultivando, que ele tem uma fazenda grande, e alguém vai tentar impedir, derrubar aquela cerca e tomar, a Polícia Federal vem lá e prende. Mas quando é terras do governo, não é o proprietário que vai aumentar as suas quantidades de terra. Cabe à população tomar de conta dessas terras, porque automaticamente é dela. Seria interessante esse entendimento, né? Então, como é que se divide as terras? Para você dividir essas terras do Brasil, você procurou uma unidade, tipo assim um metro, né? Nós temos o metro e temos as medidas menores que o metro, centímetro, decímetro, milímetro. Nós temos o metro e temos as medidas maiores, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Assim é o módulo rural. O módulo rural é um pedaço de terra que abriga uma família de até 6 pessoas, garante o sustento dessas famílias, faz com que essas famílias sobrevivam e garante o progresso do Brasil nas feiras. Atenção, um exemplo de um módulo rural, esses engenhos com casa de farinha que nós temos aqui na Pinaretama, esses antigos engenhos. Você sabe muito bem que aquele proprietário passou o tempo todo moendo, farinhando, educou seus filhos, e ainda ajudou para empregar aquelas pessoas na casa de engenho, ainda ajudou para vender essa rapadura nas feiras, vender essas farinha na feira. Então esse pedaço de terra que você marcar na sua mente, aqui nós temos, aqui no Pratiús, o Titi, o Nogueira, esse pessoal também foram, o Valdir Rebouças, esse pessoal tudo foram dono de módulo rural. Aqui nós tivemos o Zezinho do Mestre, que é justamente aquela propriedade que fica de frente ao antigo Peita do Xavier, que agora está sendo loteado. Tudo isso é um exemplo de módulos rurais, que ele teve uma função. Ele não tem o tamanho devido de quantos quilômetros, quantos hectares. Ele tem o tamanho de exercer a sua função social. Automaticamente, o módulo rural é maior no sertão, porque o cara precisa de mais terra no sertão do que em São Paulo. Tá ok? Aí, a partir daí, nós temos o latifúndio, que o latifúndio já está dizendo, late grande, fundo de terra, pedaço de terra, grande quantidade de terra, extensas quantidades de terra. Então nós temos dois tipos de latifúndio.
o latifúndio por exploração, que é um pedaço de terra que você multiplica até 600 vezes essa fazenda, esse sítio que nós temos aqui, com casa de engenho e casa de farinha. Veja bem, o sítio que vocês viram aqui, desses proprietários, você multiplica 600 vezes o módulo rural e aqui é pouco explorado, ou seja, o cara não está ligando muito para explorar e tudo. Fica uma terra cercada, fica uma terra com o proprietário, porém não está produzindo, não tem prosperidade nenhuma, porque ninguém está produzindo absolutamente nada. Ninguém está plantando, ninguém está colhendo absolutamente nada. Então fica uma terra, fica o povo desempregado, o povo sem produzir e aquela terra adormecida ali, sem plantar, sem nada. Por isso que a economia do Brasil não alavanca, né? Aí pior é esse aqui, que é mais de 600 vezes, esse módulo rural, e é usado só para fins imobiliários. Ou seja, eu tenho muito dinheiro, eu compro uma grande quantidade de terra e eu não planto nada. Então eu estou esperando a transposição de São Francisco. Se a transposição de São Francisco passar ali, aí eu vou cultivar essa terra. Estou esperando que essa terra se valorize. A terra sendo usada como valor de mercadoria, não é como valor de produção, não é como valor de progresso, não é como valor de empregar as pessoas, mas como mercadoria. Eu sou um juiz, eu sou um deputado, eu sou um grande empresário, eu compro minhas terras e pronto. Mas isso causa um mal terrível à economia do país como um todo. Porque se tivesse as pessoas trabalhando em comum acordo, o governo cobrando seus impostos e havendo essa produção, certamente a economia seria outra, né? Aí a empresa rural é até 600 vezes o módulo rural, mas é explorada adequadamente. Já o minifúndio, né? O minifúndio eu não coloquei aqui. O que seria o minifúndio? É a pequena propriedade de terra, justamente essa terra que o seu pai tem, que as pessoas têm aqui, que tem aquela sua casinha para morar e fica ali morando, que seria uma pequena propriedade de terra, no caso o minifúndio. Você vai encontrar lá nos livros quando você for pesquisar, tá ok? Então é como a terra do Brasil é partida, digamos assim, como ela é dividida. Terrivelmente concentradora. Ou seja, como eu já falei, vou repetir, é muita gente sem terra e é muita gente com terra e é muita terra sem gente. Tá ok? Aí nós temos as relações de trabalho, as mãos de obra. Como é que funciona os trabalhos no campo? Há uma briga entre os grileiros. O grileiro é o cara que grila a terra, ele frauda o documento, ele encontra a terra devoluta, aí ele vai lá no cartório e faz um documento chamado de uso capião, e aí ele se apropria daquela terra. Ele legaliza por si só. Muita gente fez isso, pessoal. Até próximo aqui de Batoca, Caponga, Barra Nova, Iguape, tudo, tomaram a terra só numa canetada, tá ok? Os poceiros é a grande quantidade de pessoas que, se eles invadirem uma terra e eles fizerem uma propriedade, a lei garante que ele tome posse daquela terra. Então há uma briga muito grande que os grileiros, justamente os grandes ricos, os grandes empresários e tudo, que vão atrás dessas terras e fraudam o documento, mas eu não estou afirmando que todas as pessoas ricas, todos os grandes fazendeiros são bandidos, não. Eu não estou afirmando isso, que esses grandes fazendeiros, esses grandes investidores do agronegócio é quem garante uma parcela da economia do Brasil. Veja bem, que eu não estou com papo aqui de dizer que todo o pessoal que é fazendeiro faz essas coisas, não. Estou dizendo que existe aqui no contexto brasileiro a briga dos poceiros e dos grileiros, tá ok? Aí você tem o meeiro. O meeiro é o quê? Por exemplo, eu estou desempregado, aí eu chego na casa de uma pessoa que tem terra, aí eu me proponho a trabalhar naquela terra, ele me dá uma ajuda de custo enquanto eu estou trabalhando, tipo assim, um alimento, ele compra, aqui no caso se compra muito adubo, né? Aí no final das contas eu fiz 20 sacos de farinha, 25 é do patrão e 25 é meu. É meio, sistema de meia, 50% meu, 50% dele. Isso aqui já existiu muito no contexto da agricultura da Pindoretama, realmente, aqui bem nosso e tudo. Se você procurar os troncos velhos, como a gente diz aqui, popularmente falando, avós, bivôs de vocês, falando sobre o que é um sistema de meia, eles vão falar. A mesma coisa é arrendar a terra, você aluga a terra para você plantar. Eu chego aqui no Pratiús, tem uma terra muito boa, um sítio e tudo, eu chego ali junto o dono, geralmente o dono, vamos supor, está morando em Fortaleza, aí ele, são quanto, vamos supor, 10 hectares, eu vou pagar assim, R$1.000 por cada hectare dessa terra por ano, por exemplo. Então eu pago R$10.000, aí por ano, tudo que eu produzi ao longo desse ano é meu, porque eu aluguei aquela terra por um ano, que chama arrendar a terra, né?
Os boias frias, peão e diarista, é chamado de boia fria porque boia lá na região sul-sudeste é chamado de comida, almoço. Fria porque ele come a comida fria, ele sai de madrugada com feijão, arroz, macarrão e tudo, numa marmitazinha, e ele vai cortar cana, vamos supor, ele vai plantar cana, vai colher café, ele pega esse caminhão, geralmente ele sai da cidade, da periferia daqueles municípios, né, e vai para o campo, 1 hora, 2 horas de viagem, passa o dia todo trabalhando, ao meio-dia come a sua marmitinha e vem 3, 4 horas da tarde de volta. Alguns passam a semana, só vem no final de semana, né? Aqui nós chamamos na região centro-oeste e na região norte de peão, que o pessoal tem um peão como vaqueiro, né? O cara que toma de conta de boi, mas geralmente na geografia o peão é esse trabalhador que trabalha, digamos assim, avulso, ele não tem vínculo empregatício, ele só trabalha para comer, ele trabalha, no final da tarde ele recebe, se ele cair doente ele não tem seguridade de nada, ele não tem seguro-desemprego, ele não tem auxílio de nada, porque ele só ganha quando ele trabalha. E aqui nós chamamos de diarista, né? É uma realidade nua e crua da mão de obra que existe no campo brasileiro. O assalariado temporário, ele trabalha numa fazenda, porém, ele só tem o salário, a garantia dos seus proventos, quando tem a safra. Por exemplo, na safra do caju, que está acontecendo agora, ele só tem emprego naqueles 4 meses, depois ele está desempregado. No corte da cana, ou na safra, ou no plantio. No período entre safra, em que não está acontecendo essa produção, ele se encontra desempregado. Mas o assalariado permanente, aquelas fazendas que geralmente funcionam o ano todo, geralmente de criação de gado, criação de porco, avicultura, granja, etc., consegue manter a pessoa sempre assalariada com seus direitos legais. Ele não depende de safra, ele tem a sua produção, é unilateral, é o ano todo, e ele consegue segurar o cara na condição de empregado permanente. Aí nós temos o coronel de barracão. Esse coronel de barracão é o quê? É justamente um grande fazendeiro que chama de coronel de barracão porque ele pega as pessoas e faz uma escravidão por dívida, ou seja, uma fazenda bem no interior do Pará, na floresta amazônica, em que é bastante longe, em que assim, a cidade mais próxima, 100 quilômetros, a pessoa leva a família das pessoas para trabalhar lá, prometendo um bom salário, um ganho legal e tudo bem, vamos supor que ele ganhe R$100 por dia, mas a mercearia que existe dentro desse barracão, desse fazendeiro que a gente chama de coronel de barracão, 1 quilo de feijão vai ser R$15, 1 quilo de arroz vai ser R$10, uma lata de óleo vai ser R$15, aí o cara vai ter que comprar na mercearia, na bodega da fazenda, aí ele não consegue pagar a dívida dele, sempre ele vai trabalhando, os filhos sem escola, e todo santo dia aquela mesma monotonia, fazendo assim uma escravidão como se fosse no período colonial. O que é que ele argumenta na justiça? Ele está devendo e só sai da fazenda se ele realmente pagar a dívida, que ele nunca consegue pagar essa dívida. Isso aqui no Maranhão, Pará, Amazonas, existe muito, pessoal, infelizmente, né? E também, por último, tem o doutor granjeiro, que é justamente esses nossos sitiantes aqui. Para onde você vai, tudo que tem um sítio, quem se sítio é de um doutor. Aí vem o cara, tem um comércio de peça ali em Fortaleza, compra um sítio da seção de herança, aqui, vamos supor, o pai e a mãe morreu, já ficaram velhinhos. O pai conseguiu com aquela terra criar seus 4 filhos, 3 filhos, mas se você for dividir essa terra, esse pedaço de terra que esses 3 filhos pegar, não dá para criar os seus filhos. Então eles vendem, que nós chamamos de seção de herança. Isso aconteceu muito no Lima, muitas famílias ali do Lima e da Caponguinha tiveram essa seção de herança e migraram para Pindoretama, para morar ali no Barrocão, basicamente, que venderam suas terras, vieram trabalhar em mototáxi, vieram trabalhar no mercado, feirante, etc, etc, porque venderam as suas heranças e não conseguiram se fixar na terra. Aí vem uma pessoa, compra, e é o doutor granjeiro, né? Por isso que chama doutor granjeiro, porque geralmente criam galinhas, criam aves e tudo, e se transforma numa granja, mas ele não tem de doutor nada. Ele é apenas um cara que comprou e recebeu o título nessa cidade circunvizinha, a Fortaleza, tá ok? Esse foi o nosso recado, eu espero que vocês tenham tido entendimento. Qualquer coisa eu espero vocês nas nossas redes sociais. Se cuide, fique em paz, até o nosso próximo encontro.